Ô mãe, sábado eu tenho um aniversário pra ir, sabe da Clarinha, aquela menina que estuda comigo? Então, eu pensei assim, a Paulinha vem aqui pra casa, a gente se arruma juntas, né? E depois a gente vai pra lá e eu durmo na casa dela, sem problemas. Aí eu volto de metrô no outro dia, não sei. Nossa, mãe, você tá toda bonitona hoje, hein? Fez chapinha no cabelo. Podia fazer uma chapinha no cabelo sábado também, né? Não, é porque sábado tem aniversário da Clarinha, sabe aquela menina que estuda comigo? Então vai ser um festão lá no clube perto da casa dela. Aí eu pensei assim, a Paulinha vem aqui pra casa, né? Aí você faz essa chapinha na gente, a gente se arruma e a gente vai pra festa e depois eu durmo na casa dela. O que você acha? Mãe, seguinte, deixa eu falar com você. Sábado eu tenho uma festa pra ir, tá? Aniversário da Clarinha, vai ser num clube, uma super festa, não tem como eu não ir. E como eu sei que você e o papai estão meio cansados esses dias, eu pensei que vocês podiam levar a gente, eu e a Paulinha, né? Porque ela vinha aqui em casa se arrumar. E o pai dela busca a gente, então não vai pesar pra ninguém. O que você acha? Por favor. Pois não. Eu comprei esse celular, mas eu não sei usar as funções de que ele dispõe. Será que você podia me dar uma aulinha? A senhora comprou o aparelho conosco? Não, na verdade foi o meu marido que me deu de presente. Mas como eu estava passando aqui em frente, eu resolvi entrar para pedir uma ajuda. Sem problema algum. O que a senhora quer saber? Para começar, tem essa coisa do chip. Me disseram para eu salvar minha agenda de telefones nele, mas eu não tenho a menor ideia de como fazer isso. Eu também gostaria de aprender a transferir as fotos que eu tiro do celular para o meu computador. Aí eu gostaria também de colocar uma música como campainha. Olha, não tem problema, velho. Tá vendo essa tecla aqui, ó? Você vai clicar essa tecla. Eu vim buscar um par de botas. Bom dia, senhora. Já deve estar pronto, só um minutinho. Tomara, né? O senhor disse que ia ficar pronta ontem. Achou, moço? Só um minutinho, minha senhora. Só um minutinho. Também? Essa bagunça, quem é que vai achar alguma coisa aqui? Você olhou bem o número no papelzinho? São umas botas marrons, estilo montaria. Eu tenho hora, moço. Eu não posso ficar aqui o dia inteiro, não. Olha, a bota da senhora está sendo consertada agora. A senhora me desculpa que com a chuva de anteontem... Como assim? Não estão prontas? Mas o senhor mesmo tinha marcado para ontem. Como eu estava explicando para a senhora, com a chuva de anteontem o serviço atrasou. A chuva não me impediu de trabalhar. Onde é que já se viu isso? Olha, minha senhora, minha casa alagou. Isso não me interessa. E como é que eu fico? Não, porque além de perder tempo vindo até aqui, eu estava contando com essas botas hoje. A senhora mora aqui perto? Eu mesmo posso levar a bota para a senhora assim que estiver pronto. Mas é inacreditável. Quem é o dono disso aqui, hein? Eu quero falar com ele agora. Vocês precisam aprender a trabalhar. O dono sou eu mesmo, minha senhora. Tá explicado. Com as novas regras para os serviços de atendimento ao consumidor, os call centers de bancos, empresas de telefonia móvel e fixa, operadoras de TV por assinatura, companhias de água e energia, planos de saúde, entre outros, são obrigados a atender os consumidores em até 1 minuto e a facilitar o cancelamento de serviços mais rapidamente, além de não poderem solicitar aos clientes que repitam o seu pedido aos atendentes. Será? Alô? Boa
tarde. Se você já é assinante, tecle 1. Se não for ainda assinante, tecle 2. Se você precisa de uma informação técnica, tecle 3. Se quer falar sobre a sua fatura, tecle 4. Se deseja adquirir um de nossos serviços, tecle 5. Se quer falar com um de nossos atendentes, tecle 6. Boa tarde. Qual é seu nome e sua linha, por favor? É Dionísio, 11 1234 5678. Eu gostaria de cancelar... Vou verificar o seu cadastro, senhor. Senhor, não vejo problema algum em sua linha. Minha senhora, eu liguei para cancelar a minha assinatura. E qual seria o motivo, senhor? Insatisfação com o serviço. O que é que você precisa saber? Senhor, preciso encaminhá-lo para outro setor. Um momento, por favor. Não acredito! Estamos aqui com Dona Maria Albertina, que ligou para a nossa produção denunciando a situação de perigo que os moradores da comunidade vizinha a esta avenida vivem no seu dia a dia. Faz mais de 2 anos que eu e a minha associação vamos reclamar e exigir uma passarela aqui do lado. 3 crianças já morreram atropeladas aqui. Isso é sério. E várias pessoas já foram atropeladas andando de bicicleta. Isso é uma calamidade pública, uma questão de segurança. E vocês vão mesmo parar o trânsito da avenida e fazer essa passeata hoje à tarde? Exatamente, hoje à tarde vamos fazer essa passeata. Várias pessoas já estão fazendo cartazes, faixas. Hoje à tarde mais de 100 pessoas vão estar aqui, exigindo essa segurança. E nós estaremos aqui ao vivo para mostrar para você, nosso telespectador, essa passeata. De volta ao estúdio. Não, só um minuto, é que aqui do lado tem meu salão de beleza e o salão é meu. O ato de fazer desenhos em sequência para contar um acontecimento acompanha o ser humano desde a época pré-histórica. As histórias em quadrinhos modernas surgiram no final do século XIX, quando os jornais de Nova York acharam que elas poderiam ajudar a vender mais exemplares. Hoje em dia, os quadrinhos são muito populares. No mundo inteiro, o tempo todo tem gente lendo HQs.
Por causa disso, tem muita gente fazendo HQs também. Comecei a me interessar por quadrinhos quando eu tinha mais ou menos 8 anos. Lia vários tipos de gibis, principalmente das Tartarugas Ninjas. Eu adorava. Desde quando você curte HQ? Desde quando eu comecei a ler mesmo, com 5, 6 anos. Desde 8, 9 anos de idade, já desenhava nos cadernos. Eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, 8, quando o Frank Miller lançou Cavaleiro das Trevas. Isso na década de 80 ainda. E eu olhei aquilo e falei, nossa. Eu comecei com gibis bem infantis mesmo, Turma da Mônica. Zé Carioca. Comecei com a Marvel, assim, com os X-Men. Qual personagem de quadrinhos que você mais gosta? Superman. Eu sou fanático pelo Batman e pelo Coringa. Eu leio mais Homem-Aranha. O Homem-Aranha e o Hulk, por exemplo, eles são heróis diferenciados, que não tem problema só como heróis, eles têm também problemas na vida real. As histórias dele mostram muito seu lado real mesmo. Hellboy, que é mais uma linha de quadrinhos autorais, assim. Diferente, assim, o lance do personagem que usa um colã, sai arrebentando os bandidos, assim, tem um lance mais místico, assim, da história, falando de lenda, de folclore. Comecei a querer fazer minhas HQs e hoje estou me aprimorando. Para fazer uma história em quadrinho é preciso conhecer bem as proporções do ser humano. Os movimentos do corpo, a linha de equilíbrio e o eixo de gravidade. É preciso também ter noção de luz e sombra. Perspectiva. E cor. O posicionamento e o tamanho dos balões também são super importantes. Na sua opinião, quais ingredientes uma boa HQ deve ter? Ela tem que ter um bom roteiro. Tem que ser muito atual e original. É uma coisa que surpreenda, né, nos dias de hoje. Conseguir fazer alguma coisa que ainda ninguém fez. Parece que todas as boas ideias assim já foram colocadas assim, no papel. Logo depois vem, lógico, o desenho, que não pode ser fora das proporções. Um bom traço, um desenhista bom. E por último, a colorização, que deve ser perfeita e com bastante luz e sombra adequada. Todo um conjunto, né, que forma uma HQ perfeita. E você trabalha como quadrinista? Eu estou fazendo as cores para uma revista. E você agora que está entrando nesse mercado, como é que funciona para quem está querendo seguir essa carreira? Em primeiro lugar, muito esforço. Recebi muitas negativas, muitos nãos, até muita persistência, até que acabei conseguindo ser aprovado. Que tipos de história em quadrinhos você está desenvolvendo? Uma história se trata de coisas místicas, folclore, assim, né? Eu estou desenvolvendo, junto com o pessoal do curso, uma história em quadrinhos para um fanzine. Tem o Brado, que é esse personagem aqui, né? E ele é um alienígena, ele tem superpoderes. No momento estou desenvolvendo a minha própria HQ, que fala sobre um grupo de jovens heróis. Adorei ser repórter porque quis do pé na rua e mostrar para vocês como é que se produz uma história em quadrinhos. Valeu, pé na rua!
A história começa em 1959. Foi nesse ano que Maurício de Souza publicou suas primeiras tirinhas do Franjinha e seu cão Bidu. Nos anos seguintes, novos personagens surgiram e a turminha foi crescendo. Até que em 1970 foi lançada a primeira revista da Mônica, com tiragem de 200 mil exemplares. Mas não foi só a Dentucinha que ganhou seu espaço. Em seguida, seus colegas também passaram a protagonizar os divertidos gibis. 4 décadas depois, a produção quase artesanal dessas histórias em quadrinhos resiste ao tempo e aos recursos tecnológicos. Nesse estúdio onde se cria fantasia, ainda é no papel e no nanquim que tudo começa. Aqui nesta sala estão os artistas da Turma da Mônica. É o pessoal que faz os desenhos, os roteiros, as letras, a arte final. A fidelidade ao traço e ao criador do universo da Mônica ultrapassa os limites do papel. Os artistas são prata da casa e se orgulham de ter criado uma turma cheia de personalidade que encantou gerações inteiras. Me falaram ali que você foi o responsável por criar o cabelo do Cascão, né? É verdade? É, exatamente. Quando eu cheguei aqui, o cabelo do Cascão era assim, todo espetadinho. Não sei se vocês já viram, né? Era todo assim. Só que não dava padrão. Então eu sugeri para o Maurício que fizesse isso aqui. Então ficou a impressão digital. São esses mesmos artistas que agora embarcam numa nova aventura. Criar o universo adolescente de Mônica e seus amigos. A garotada estava aos 12 anos mais ou menos, achando que a Turma da Mônica, as minhas revistas tradicionais, já eram coisa de criança e passavam para outra leitura. Passavam para o mangá, que está na ordem do dia, né? A minha ideia é pegar essa faixa de público que eu perco durante 10, 12 anos, porque depois eles voltam, eles casam e começam a comprar para os filhos. A princípio foi uma novidade, tanto para a gente também, que já estava acostumado aos gibis, assim, o clássico do Maurício, né? Mas o mangá tem sido uma experiência nova e gratificante também, porque está sendo bem aceita pelo público, né? E isso nos dá mais motivação. Cascão, na história, confessa que já tomou banho. Cebolinha fala o R. Magali está preocupada em manter a forma, então ela está escolhendo melhor o que ela come, né? Mônica continua vaidosa, bonitinha, jeitosa e personalidade forte também. Para as crianças, a tradicional turminha continua firme e forte nas bancas. Para os mais crescidinhos, vale conferir as descobertas das versões adolescentes de Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali. Os conflitos e as aventuras mudaram, mas a essência de cada um ainda está nas páginas do gibi. Quadrinhos é literatura ou não é literatura? Depende do ponto de vista, né? Historicamente, as pessoas diziam que quadrinhos era literatura e para dizer que os quadrinhos eram uma forma de arte que mereciam ser estudadas. Para isso pegavam um rótulo socialmente aceito, e a literatura é um rótulo socialmente aceito,
para associar quadrinhos à literatura. A gente percebe que os quadrinhos são uma linguagem autônoma. Sim, tem diálogos com a literatura, assim como tem diálogos com o cinema, com a pintura, com a fotografia, mas eles constituem uma linguagem autônoma. Você vê algum livro com balão, mas você vê histórias em quadrinhos com balão. É um exemplo bobo, mas é um exemplo que ilustra que constitui uma linguagem autônoma que é semelhante à literatura, porque se trata de uma narrativa impressa e que tem começo, meio e fim. Agora, os quadrinhos encontraram recursos próprios, por exemplo, para transferir elementos da literatura para a linguagem dos quadrinhos. Se a gente vê na literatura, ele falou de uma forma bem exaltada, e aí você tem que caracterizar isso no romance. Ele disse de forma exaltada. Nos quadrinhos você consegue reproduzir isso com o desenho do personagem exaltado e com um balão, por exemplo, diferenciado, um balão pontiagudo. Quadrinhos não são há muito tempo coisa de criança, né? Mas parece que agora acordaram para isso. Quadrinhos são leitura, sim. O que talvez o leitor tenha mais dificuldade é que ele vai ter uma articulação maior de informações. Na literatura a gente tem as palavras, nos quadrinhos a gente tem as palavras e os elementos visuais que tem que se somar para produzir o sentido. No Brasil,